Stand clear of the closing doors, please. Olá! Mais um episódio do YouTube aqui em Nova York e hoje eu escolhi as perguntas que eu mais recebo para responder para vocês. Mas antes de eu começar a responder as perguntas, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de darem likes nos vídeos, de mandarem sugestões, críticas. Pra mim é muito importante essa interação toda que a gente tem e assim eu fico sabendo o que vocês querem ver por aqui. Mas vamos lá! Você já tinha morado fora do Brasil antes? Sim, eu já tinha morado fora do Brasil. Na verdade, a primeira vez que eu saí do Brasil foi com 16 anos. Eu fui morar num colégio interno na Suíça. Eu fiz o colegial, uma parte do colegial lá. Eu fiquei lá por 6 meses e a segunda vez que eu morei fora foi em 2006, que eu tranquei um semestre da faculdade e fui para Boston fazer um intensivão de inglês mesmo. Então eu estudava o dia inteiro e passei 5 meses lá. E agora aqui em Nova York, que já vai fazer 5 anos que eu tô por aqui. Qual é a maior dificuldade de morar fora do Brasil? Pra mim, Bruna, a maior dificuldade que eu tenho de morar fora do Brasil é de estar longe das pessoas que eu amo, que são a minha família, meus amigos. Isso pra mim é muito difícil. Então aqui a gente tenta construir novas amizades, mas é muito difícil. Então eu tenho muita saudade da minha família, dos meus amigos e hoje em dia eu não posso reclamar porque a tecnologia ajuda muito nessa questão. A gente tem FaceTime, tem Skype, tem WhatsApp. Eu falo com meus pais todos os dias, todo santo dia eu falo com eles por FaceTime. Nem tem assunto pra falar, mas eu tô lá ligando ou eles estão me ligando. Mas eu confesso que esse lado é bem difícil de ficar longe do Brasil. Apesar de todas as coisas, todos os problemas que a gente sabe que tem, vai ser pra sempre o meu país e eu morro de saudades. Eu tô louca pra ir pro Brasil, por sinal. O que eu mais amo e o que eu mais odeio em Nova York? O que eu mais amo aqui é a qualidade de vida, que é totalmente relacionada à segurança. Então eu amo poder fazer tudo o que eu quero, sem me preocupar, não ter perigo de fazer as coisas. Eu saio com o Jimmy à noite, a gente vai no parque, eu pego o metrô voltando do Brooklyn, 1h da manhã, 2h da manhã, não tem problema nenhum. Então isso pra mim, essa sensação de liberdade e segurança é muito bom. E o que eu mais odeio aqui é o povo estressado, com pressa. Isso me irrita muito, me irrita. Na verdade, o que eu mais odeio aqui é o mau humor dos nova-iorquinos. Eu nunca vi povo tão mal-humorado, tão estressado. Meu Deus, isso me irrita. Ah, e uma pergunta que vocês sempre me fazem é: onde eu corto meu cabelo, onde eu faço as minhas luzes? Isso é uma história engraçada, porque eu faço as minhas luzes desde, sei lá, 16 anos com a mesma pessoa, que é a Neidinha, minha cabeleireira, que eu amo de paixão, aí no Brasil. Então ninguém encostava no meu cabelo a não ser a Neidinha. Aí eu me mudei pra Nova York, eu fiquei mais de 1 ano sem ir pro Brasil, foi muito tempo. Então eu precisava achar alguém pra fazer minhas luzes, comecei a ficar meio desesperada. Eu testei mais umas 2 pessoas aqui que eu odiei, ficou horroroso, eu tava zero feliz. Então eu ia pro Brasil, eu chegava no Brasil, a primeira coisa que eu ia fazer era retocar minhas luzes com a Neidinha. Quem faz luzes sabe que é desesperador. E aí agora, recentemente, eu descobri o Rogério, que é um cabeleireiro do Maria Bonita, cabeleireiro brasileiro aqui em Nova York. E o trabalho do Rogério é impecável. O Neidinha achou um concorrente, porque o Rogério conquistou a minha confiança, eu amei, ele acertou em cheio, ele faz um trabalho super bonito, assim, eu recomendo muito pra quem quiser cortar o cabelo ou fazer luzes ou pintar. Rogério no Maria Bonita, número 1. Se você pudesse escolher 3 restaurantes mais tops em Nova York, quais você escolheria? Ai, gente, essa pergunta é difícil. O que eu mais faço aqui é ir em restaurante, então pra mim é muito difícil escolher 3 opções. Mas os que me vêm na cabeça agora são: primeiro é o Lilia, no Brooklyn, em Williamsburg. É um italiano que pra mim foi um dos melhores restaurantes que eu fui até hoje aqui. É sensacional. E a chefe de lá é a preferida do Obama. Então vocês já imaginam o naipe da comida. É sensacional. Pra mim, a senhora que me fala um restaurante é o Lilia, na minha opinião. O segundo que eu gosto bastante é o Gato. É um restaurante no Sorro, mediterrâneo, maravilhoso. Os pratos são pra dividir, tá sempre lotado, badaladinho. Eu gosto muito de ir no Gato. E a terceira dica, de um japonês, claro, que é o Sushi of Gari. O peixe de lá é assim, fresquíssimo, tá sempre maravilhoso, todas as vezes que eu fui.
O preço não é tão em conta, mas eu garanto que vale a pena. Como você aprendeu a falar inglês? Você já falava inglês quando se mudou para Nova York? Essa pergunta eu recebo muito. E assim, gente, na verdade, os meus pais sempre, desde pequenininha, incentivaram e queriam que eu falasse inglês, etc, etc. E eu sempre fiz aula particular na minha casa, com as minhas primas, a gente fazia até aula meio junta com a mesma professora. Então, eu fiz, acho que aula particular dos 10 aos 15, 16 anos, que foi quando eu fui pra Suíça fazer o colegial. E aí, gente, eu falei, já toda metida, aquela coisa de adolescente, sabe? Eu já falo, eu faço aula, não sei o quê. Bom, eu cheguei na Suíça, vocês não têm noção. Eu percebi que eu não falava nada vezes nada. Eu não entendia uma palavra que as pessoas falavam comigo. As professoras vinham me fazer pergunta, eu não sabia responder. Eu falei, meu Deus, os primeiros 15 dias lá, vocês não têm noção. Eu chorava, falava que eu queria voltar pro Brasil e que eu não ia ficar lá nem mais um dia. Enfim, foi um caos. Aí depois de 15 dias, eu fui me adaptando, fui fazendo amizade, meu inglês começou a melhorar, fui conseguindo entender e me comunicar melhor. Aí eu fui ficando e depois, no final das contas, eu chorei pra não voltar pro Brasil, porque eu queria ficar mais lá. Nessa viagem foi bom pra eu começar a pegar o básico, vamos dizer assim, pra começar a entender, conseguir me comunicar, nananã. Mas aí eu voltei pro Brasil e continuei estudando. Mas aí eu fui pra uma escola mesmo, na época chamava Alumni, em São Paulo. Eu fiz mais alguns anos de Alumni no colégio. No meu colégio também eles ensinavam inglês. Então sempre foi essa coisa assim. Quando eu resolvi trancar minha faculdade e estudar um tempo em Boston, quando eu cheguei lá, foi um intensivão mesmo, era das 8 às 5 da tarde, todos os dias só estudando inglês. E aí eu falo que foi a vez que virou a chavinha, que foi quando eu consegui mesmo aprender. Inglês é impressionante, gente. Se você não pratica, se você não estuda, se você não persiste, é muito difícil mesmo. Você acaba esquecendo qualquer língua, né? Não só o inglês. Então aqui em Nova York mesmo, eu moro há 5 anos e tem vezes que eu falo, tô achando meu inglês um pouco enferrujado. Por quê? Eu trabalho em português, eu converso com meu marido em português, com todo mundo, então eu só tenho amigo brasileiro, a maioria dos meus amigos são brasileiros, então você acaba não praticando tanto, né? Pra conseguir falar inglês fluente, eu acho que a gente tem que estudar pra sempre e tá sempre ali se empenhando, porque não é fácil. O seu marido apoia o NYC Tips? Gente, essa pergunta é muito engraçada, sabia? Eu recebo bastante essa pergunta. O meu marido super apoia o NYC Tips, vocês não têm noção. Ele, às vezes a gente tá, sei lá, numa mesa com umas pessoas que eu nem conheço direito e tal, ele fala, você já segue o NYC Tips? Você tem que seguir, porque as dicas são as melhores e nananã. Ele faz mega propaganda pra todo mundo no trabalho dele, ele super apoia, ele me dá dicas, ele me dá conselhos. Então, assim, nesse sentido, eu não posso reclamar mesmo. Ele gosta muito do meu trabalho, ele fica todo orgulhoso de ver aonde eu cheguei, porque ele viu que começou do nada, sem pretensão. Então, assim, nesse ponto eu não posso reclamar mesmo. Ele me apoia muito, graças a Deus. Tem uma coisa até engraçada, às vezes aqui no YouTube as pessoas... Tem sempre gente que curte os vídeos pra baixo e tal. Ele fala, quem será essa pessoa que curte pra baixo, que sem serviço? Fica bravo, vocês acham que dá? Qual foi a melhor viagem que você já fez e a que você mais recomenda? Ai, gente, eu sou suspeita pra falar sobre essa viagem, porque eu amo todas as viagens que eu faço. Pra mim, a coisa que eu mais amo na vida é viajar. É a única coisa que eu gasto meu dinheiro sem dó, sem nem pensar 2 vezes. Eu amo e todo ano eu tento armar alguma viagem bacana pra fazer e tal. A minha viagem preferida, na verdade, foi a que eu fiz pra África. Na verdade, a gente saiu de Nova York, parou em Amsterdã, a escala era lá, a gente acabou ficando 2 dias lá. E eu amei Amsterdã, pra mim foi assim, maravilhoso, foi uma surpresa, eu não tava pondo tanta expectativa e assim, sou apaixonada, já não vejo a hora de voltar. Depois de lá a gente foi pra Tanzânia, onde a gente fez 2 safaris diferentes, em 2 hotéis diferentes. Pra mim, assim, eu não tenho palavras pra descrever, eu amo animais, né, então a gente... Fazendo safaris, você consegue ver exatamente como funciona ali a floresta. A gente fez safaris à noite, você vê os animais, como eles se comunicam pelo olhar, por sons. É muito louco. Sério, é a coisa mais linda, é de chorar. A gente também a gente foi um dia numa vila Maasai.
Então, gente, você vê que, tipo, eles são super pobres, mas eles são muito felizes. Eles, tipo, as criancinhas... eu nunca vou esquecer que eu entrei, a gente chegou na Vila Maçai, eles te recebem com danças e tal. No fundo da vila tinha uma casinha que era a escolinha, onde estavam as crianças. E aí a gente entrou na escolinha e eles estavam aprendendo a falar inglês. E aí eles vieram correndo pra ver a gente, as crianças abraçam, querem conversar e tal. E eu tava de óculos escuros, eu lembro que elas ficavam assim me olhando e falando entre elas e tal. E aí depois que eu me toquei, que elas estavam se vendo no reflexo do meu óculos, porque elas não têm espelho, imagine isso, elas nunca tinham se visto antes. Então elas ficavam morrendo de rir, se vendo e comentando e tal. A coisa mais linda do mundo, dá vontade, nem sei, de pegar todas e levar pra casa. E aí saindo de lá, dessa experiência toda de safari, Vila Maçai e tal, a gente foi pra Zanzibar, que na verdade a gente foi pra Zanzibar, mas a gente acabou indo pra uma ilha à parte, que você só chega de barco, é uma ilha que tem 10 quartos, chama Mnemba Island. Foi assim, uma das experiências, a experiência mais incrível da minha vida. A praia é paradisíaca, você tá no meio do nada, o pôr do sol todos os dias, assim, de cair o queixo. Então essa viagem pra mim, assim, foi única, eu recomendo muito. O que você recomenda pra quem tá indo pra Nova York ficar somente 48 horas? Ai, gente, essa pergunta vocês me mandam muito também, porque tem gente que vem fazer escala aqui, enfim, quer tentar curtir Nova York o mais rápido possível e tal. Eu vou responder essa pergunta como se fosse para uma pessoa que nunca tivesse vindo. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, vocês têm que conhecer o Central Park. Pra mim, é um lugar muito, muito, muito especial, muito fantástico. Até hoje eu entro no Central Park e eu fico babando naquela beleza toda. Andar na Quinta Avenida, que querendo ou não é uma das principais avenidas daqui de Nova York, então eu acho que isso tem que fazer. Sair do Central Park, já ir passear pela Quinta Avenida. Se você tem poucas horas, não fica perdendo muito tempo em compras, eu sei que é difícil, mas... E se tiver um tempinho, claro, ir lá conhecer a Times Square. Hoje em dia, pra mim, eu confesso que a Times Square não é o lugar que eu mais amo no mundo, mas eu acho que quem tá vindo pra Nova York pela primeira vez tem que ir lá ver todos aqueles luminosos, aquelas luzes, aquele bando de gente, tirar uma fotinho ali sem dúvida. E se vocês tiverem umas horinhas a mais, eu recomendo ir passear pelo Soho, que é um bairro que eu acho bem nova-iorquino, típico de Nova York, aqueles predinhos, as lojinhas, é muito charmoso. Então, essa é a minha dica pra quem vai ficar apenas algumas horas por aqui. E é isso, gente, eu acho que eu consegui responder algumas perguntas, um pouquinho mais sobre minha vida por aqui. Mandem mais, eu adoro saber as curiosidades que vocês têm, o que vocês querem saber. Pra mim é muito bacana sempre abrir e contar um pouquinho mais da minha vida pra vocês. E a gente se vê na semana que vem com mais novidades pra vocês. Beijo!